Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos
estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens, Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. tua noiva, Senhor, declara: Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei,
Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu. Justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo. Por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. A minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. Se o medo vem na escuridão, a minha luz, só em Jesus. Meu coração, todo meu ser, esta canção a ti, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Senhor, a salvação, só em Jesus, só em Jesus, só em até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Tudo que tens feito, por
promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, eu sei. te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Olhos espirituais bem abertos. No Evangelho de João, capítulo 9, quero ler com você nesta hora os versículos 30 até o 33, e eles dizem assim: O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais
se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isto. Diante desta pandemia que nós estamos vivendo, nós podemos enxergar até mesmo algumas coisas, como por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus disse que no final dos tempos haveria pestes em todos os lugares. Jesus também falou que o Evangelho seria pregado no mundo inteiro, então viria o fim. Isso nos leva a pensar que, diante de tal situação, precisamos abrir os nossos olhos espirituais, como foram abertos os olhos do apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, que a caminho de Damasco, Jesus lhe aparece e ele então, diante do brilho da glória do Filho de Deus, ele cai com o rosto em terra, fica cego, porque não suportou ver a glória de Deus sendo um pecador. Paulo, ele é enviado à cidade e ali então Deus pede a Ananias, um servo de Deus, um homem de Deus, que fosse até Paulo e ali então orasse por ele, em favor dele. E Ananias impôs as suas mãos sobre Saulo, orou e o Espírito de Deus o apoderou, tomou posse dele, passou a fazer parte da vida de Paulo. E no entanto, o texto diz que algo como de uma escama caíram dos olhos de Paulo. No entanto, o Saulo de Tarso, que estava cego fisicamente, quando teve um encontro com Jesus Cristo, ele passou a enxergar o reino de Deus. Portanto, os olhos espirituais abertos, nós passamos a enxergar o reino de Deus. Este é um tempo de abrir mais ainda os nossos olhos espirituais para estarmos cheios do Espírito Santo. Cristãos, pessoas cheias do Espírito Santo, elas conseguem enxergar o reino de Deus, abrir os olhos espirituais e verem o que Deus está fazendo neste mundo. No entanto, o que tem causado a cegueira espiritual na vida das pessoas? Primeira coisa é que muitas pessoas, elas não reconhecem que são pecadores. Lá no versículo 4, não é? O diálogo entre os fariseus e o homem que Jesus curou, que era cego de nascença. Ele então, Jesus pegou lama com saliva, juntou ali e passou nos olhos daquele homem e disse a ele: vá até o tanque de Siloé, que significa enviado, e ali então você vai se lavar. E o homem foi, diz o texto, que ele lavou-se e ele voltou vendo. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, quando aquele homem estava com os fariseus, de acordo com esse versículo de número 34, eles disseram ao homem que fora curado por Jesus Cristo: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram da presença dele. É algo mais ou menos assim: olha, você é pecador, então nós vamos tirar você da nossa presença. Você é pecador, então você não serve para o nosso convívio. Você é uma pessoa de classe baixa, então não serve para o nosso convívio, que somos de classe alta. Você é pecador e nós não reconhecemos isso. Ou seja, aqueles homens estavam apontando um dedo para um homem tão pecador
quanto eles. Por quê? Porque eles disseram que aquele homem era um pecador e o expulsaram da presença dele, mas se esqueceram de que eles também eram tão pecador, ou até mesmo maior ainda, mais ainda, do que aquele homem. Então, o pecado, ele cega a vista das pessoas, ele causa cegueira espiritual. Então, uma outra coisa também que causa, querido, cegueira espiritual é a incredulidade do homem. A incredulidade cega o homem. Por quê? Porque aqueles homens, eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles disseram, olha, ele não é de Deus, olha, ele não guarda o sábado. Quando Jesus disse que o sábado ele foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, veio da parte do Senhor, como está também lá escrito em João 3,16, que ele foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Então, eles não acreditaram que Jesus, ele era o Filho de Deus, e não acreditaram que Jesus Cristo havia feito um milagre na vida daquele homem. Então, a incredulidade também cega o homem. A incredulidade, ela é uma cegueira espiritual. Uma outra coisa que também passa a ser uma cegueira espiritual na vida de muitas pessoas é que muitas pessoas, elas estão presas a uma religiosidade. Vejam só o que está escrito lá no versículo 22, depois que os fariseus, eles expulsaram aquele homem que Jesus havia curado, da cegueira de nascença. Versículo 22. Se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E o versículo 28, o que eles declararam? Nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, Jesus veio para dizer que a partir daquele momento deveriam viver através da graça, porque pela graça somos salvos, por meio da fé, e não por mão de homens. Então, aqueles homens, eles disseram assim, olha, se alguém confessar que Jesus Cristo é o Cristo, será expulso da sinagoga, não vai fazer parte da nossa religião. E eles então ainda disseram, nós somos discípulos de Moisés. Queridos, aqueles homens, eles não eram discípulos de Moisés, porque Moisés não discipulou aqueles homens. Aqueles homens, eles não viveram com Moisés, não viveram na época de Moisés. Mas quem ali estava era aquele que poderia discipular cada um deles, que lá à frente, depois que o encontro que eles teriam com Jesus Cristo, Jesus estaria ensinando. Discípulo é aquele que segue a um mestre e que é ensinado por ele. Portanto, aqueles homens estavam presos a uma religiosidade. E a religião, ela aprisiona o homem e, sobretudo, causa cegueira espiritual na vida das pessoas. Mas, então, de acordo com esse texto, amados, o que abre os nossos olhos espirituais? Exatamente Jesus Cristo. Jesus Cristo abre os nossos olhos espirituais. Mas os versículos 30 e 33 vêm nos mostrar que Jesus Cristo abre os nossos olhos espirituais porque nós sabemos quem foi que enviou Jesus ao mundo. Versículo de número 30, ele diz assim: o homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Versículo 34, mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Ou melhor, versículo 33, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Então, primeira coisa que o homem que era cego de nascença fala ali para os fariseus: olha, se vocês soubessem de onde ele veio, vocês não estariam me questionando. E tem outra coisa também aqui:
Se este homem não fosse Deus, ele não poderia ter feito nada. Então, nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio da parte de Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo, que era enviado por Deus, tinha poder para realizar milagres, porque ele era o Filho de Deus. Também, o que abre os nossos olhos espirituais é fazer a vontade de Deus. Verso 31, sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ou seja, quem está no pecado e pede ajuda a Deus, Deus ouve. Mas se continuar no pecado, como é que Deus vai atender o pedido dessa pessoa? Foi isso que aquele homem estava falando. E então, ele ainda acrescenta nesse versículo 31, é preciso temer a Deus e praticar a vontade dele. A este Deus atende. Então, o temor a Deus e fazer a vontade do Senhor e andar nos seus caminhos, sim, isto abre os nossos olhos espirituais. Isto abre o nosso olho espiritual. E outra coisa também que o versículo 32 vem dizer é que nós precisamos crer no poder de Jesus para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. O homem disse, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um servo de nascença. O que ele estava afirmando ali? Olha, desde que o mundo existe, desde que eu sou gente, eu nunca ouvi dizer que alguém tenha sido curado de uma cegueira de nascença, a não ser agora, pelo poder de Jesus Cristo. A este homem, ele me curou. Portanto, quando nós cremos no poder de Jesus Cristo, nossos olhos espirituais, eles se abrem. E uma última coisa, que este homem teve a experiência com Jesus Cristo, que fora curado de uma cegueira de nascença e passou a ser curado de uma cegueira espiritual, porque Jesus abriu os seus olhos espirituais. Lá no versículos de 35 ao 38, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, e ao encontrá-lo perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. E o que ele fez? O adorou, se rendeu a Jesus, se prostrou aos pés de Jesus, declarou que Jesus era o Cristo. Ele disse então, eu creio, Senhor, eu creio, a partir de agora, eu era cego de nascença, mas agora eu estou vendo o Filho de Deus, portanto, eu estou me rendendo ao Senhor. Muitas pessoas, elas não têm os olhos abertos espirituais por causa do ego, por causa de algo que leva as pessoas a não experimentarem a graça, o favor e a bênção do Senhor na vida delas, mas que nesta hora o Senhor Jesus Cristo esteja abrindo os seus olhos espirituais a partir do momento que você se render a Ele e declarar, o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Quero terminar pensando que o diabo está nesse mundo, porque a palavra de Deus diz isso, e ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas, mas Jesus Cristo, ele abre os nossos olhos espirituais, porque ele é luz para todo aquele que crê e o aceita como Salvador. Então os olhos espirituais serão abertos e veremos a glória de Deus, porque Jesus veio como luz para este mundo, para abrir o entendimento das pessoas que estão vivendo cegas por causa do diabo, que tem cegado o entendimento espiritual das pessoas. Versículo de número 5, ele diz, palavras do Senhor Jesus Cristo, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, meu querido, abra seus olhos espirituais, olhe para o Senhor Jesus Cristo,
Creia que ele foi enviado por Deus a este mundo para trazer luz a você. Ele veio para que você entenda que quando você faz a vontade de Deus e crê no nome dele, você enxergará aquilo que Deus quer para a sua vida. E também Jesus Cristo, ele tem poder para curar, para ressuscitar mortos, e ele fará isso no último dia. Mas hoje Deus lhe chama para que você se renda aos pés de Jesus Cristo e passe a ter na sua vida a luz de Jesus. Que Jesus o abençoe, o guarde aí você e toda a sua casa, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada na sua vida através da luz que é Jesus. Que Ele o abençoe. Amém. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Oh, espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus
eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem